Olá, meu nome é Matheus Delcor, eu sou do time de Data Science, que é vulgo português sintetizador de dados. Eu estou aqui com meu colega de equipe de PIA, Projeto Integrador de Extensão, Erlen Gomes, e nós vamos fazer a apresentação do projeto. No terceiro período, nós estamos na turma de EAD, modalidade EAD, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Nós vamos explicar todo o processo, end-to-end, de ponta a ponta, como ele começou, aonde ele terminou, as projeções para os próximos passos, para os próximos PIs, para as próximas apresentações e por aí vai, enfim. Eu vou explicar um pouco sobre o processo inicial. É, Nós estamos extraindo os dados do site oficial da PRF, são dados abertos, dados públicos, porém a gente verificou que tem apenas um insight disso, que, se eu não me engano, é o da Volvo, não é o Erlen? Isso. Que é o insight da Volvo, que são todos os acidentes voltados para onde a PRF monitora. São as BRs, enfim, e vice-versa. Tem dados de vários anos aqui e a gente pegou os dados de 2017 até 2024. Esse dado, a periodicidade dele do ano é mensal, ou seja, de mês em mês essa lista se atualiza. E aqui são dados históricos que ficam. Aqui fala de acidente, pessoas, quantidade de pessoas levemente feridas, gravemente feridas, mortas ou que saíram ilesas, quantidade de carro, qual veículo, qual ano, enfim, tem um pool de variedade de coisas aqui que, se a gente for abranger tudo que fala, a gente fica muito tempo. Mas enfim, esse é o link, tá no código. E é isso, enfim. A gente vai começar falando com o nosso código inicial, que é o código Data Extract, que é o que realmente faz a extração de dados do site da PRF. Pode começar, Erlen. Caso queira se É, apresentar aí o... primeiro também. Olá, meu nome é Werlen Gomes. Como o Matheus disse, eu sou aluno do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e vou estar apresentando nosso primeiro código, né, que é o de extração de dados, onde esse código ele tem três classes diferentes, né, que cada uma vai executar uma função responsável pela extração dos dados, desde é, o salvar as informações, verificar se já foi completa a extração e fazer todo o orquestramento da extração dos dados, né? A primeira classe, lá em cima, ela vai ser a classe de login, vai ser a classe que vai estar sendo responsável por salvar as informações, se aqueles dados foram extraídos corretamente, se deu algum erro na hora de extrair. Vai salvar tudo como se fosse um arquivo de servidor mesmo. Aí a segunda classe, ela vai ser uma classe só para verificar se aquele arquivo já foi baixado completamente e se já terminou todos os arquivos, né? Aí a terceira classe vai ser uma classe que vai orquestrar todo o processo, né? Ela vai entrar lá no site da PRF pela URL do site, e como o site ele tem três tipos de arquivos diferentes, né? O arquivo tipo de pessoa, o arquivo tipo de causa e o arquivo Ocorrências. de ocorrências. Ele vai orquestrar essa extração, né? Vai extrair de acordo com o ano, né? E os tipos de arquivo. Então, ele vai extrair esses arquivos, né? Eles estão em um Google Drive, né? Isso. Uma plataforma na nuvem, né? Aí ele vai extrair esses arquivos, fazer o download deles, fazer toda a normalização do nome desses arquivos, né? Desde renomear de acordo com o ano e com o tipo, né? Do arquivo, vai fazer toda essa normalização e salvar esses dados em uma pasta específica. Depois disso, é, ele vai estar inserindo esses dados no banco de dados, que vai ser o próximo código, né, no caso, na camada bronze, que o Matheus vai estar explicando melhor. Isso aí. Vamos aproveitar que a gente está aqui explicando e, como vocês já podem ver em todos os códigos aí, a gente usou programação orientada a objeto, classes, métodos, enfim. Vamos estar aqui rodando os códigos, só voltando aqui, como vocês podem ver. Tem nenhum dado aqui,
tanto nas três tabelas, porque nós estamos fazendo a ingestão, todo o gerenciamento de três tabelas, que foi o que o Erlen disse anteriormente, que são as causas, todas as causas dos acidentes, as ocorrências e as pessoas. Como vocês podem ver, não tem nada aqui. A gente só realmente fez a criação das tabelas. A gente usou, esquecemos de falar, a gente usou o banco de dados SQL Server, por quê? A gente usou um tipo de arquitetura chamada arquitetura medalhão, que é a arquitetura bronze, silver e gold, que eu vou estar explicando mais pra frente. Mas, enfim, eu vim aqui só para mostrar que realmente não tem dado algum nas tabelas e eu vou estar rodando o código aqui agora. É, O- eu vou estar... Um ponto importante, Uhum. só complementando, é que essa utilização do código é, em, em classes, né, dividir em orientado a objeto é importante até por isso, né, por essa divisão dos arquivos, de essas três classes diferentes, né, dos arquivos, de pessoas, ocorrências e causas, para não ficar um código gigante, né, e ilegível, difícil de conseguir interpretar, né, Isso. até na questão dos bancos de dados, né. Fora a manutenção depois também. Eu vou estar aqui Exatamente. rodando o código, né? O main, pode ver que ele já criou várias pastas, várias camadas de pastas, como por exemplo a login, e dentro da login tem o extractor log, que ele vai lendo o número de linhas, criando as pastas, e aqui ele também criou a pasta database, que dentro da pasta database tem três subpastas, que são causas, ocorrências e pessoas. Aqui vai ser onde ela vai baixar esses arquivos, renomear eles e fazer a transferência dele para essas pastas. Futuramente essas pastas aqui, elas vão estar, eu vou estar fazendo o book insert dela, mas enfim, vou deixar o código rodando aqui, esse log vai atualizando aqui, ó. Mas enfim, vou deixar ele de lado. Falando sobre o código main, que pode-se dizer que é o cérebro do nosso projeto, é onde realmente ele vai fazer toda a orquestração, toda a pipeline do nosso projeto. Ele vai estar sendo dividido em quatro etapas. A primeira é extrair e organizar esses dados a partir da URL, que é justamente o que o Erlen acabou de explicar, que é o código dataextract.py. Eu vou estar apagando aqui só para ir ficando mais organizado. É, ele faz, né, no caso, a extração. Caso dê erro, até então não deu nenhum erro, a gente colocou aqui mais por questão de tratamento de erro mesmo, porque vamos supor que esse código vai para produção, enfim, não vai ter como ficar dando manutenção sempre. A gente já antecipou e colocou esse tratamento de erro. É, aqui são os dados para se conectar. Para se conectar ao SQL Server, eu usei a conexão via sistema operacional mesmo, que é o Windows. Mas tem outros tipos de conexões que aí você pode criar usuário, pode criar senha, né, password, por aí vai. Essa é a segunda etapa, né, que faz o processamento desses dados para dos arquivos para a camada bronze. Eu vou estar explicando aqui que tudo isso vai estar no meu código layer bronze. Vou dar um Ctrl J aqui para sair o terminal. Vamos lá, explicando um pouco sobre a classe. Ele vai ter essa única classe, né, que é a layer bronze, camada bronze, que ela vai ser responsável, em geral, ela vai ter vários métodos justamente para processar e carregar os arquivos. O chamado book insert. A gente usou chunk size, que é fazer a ingestão desses blocos por código. Por exemplo, vamos supor que a minha linha tem 10 milhões, a minha tabela meu arquivo tem 10 milhões de linhas. Eu não quero fazer a ingestão desses 10 milhões de linhas justamente por causa de gerenciamento de memória. Aí eu coloquei para fazer um chunk size com 500 milhões de linhas. Porque o meu computador, eu fiz pelo computador mesmo, não usei nenhuma VM, tem 32 GB, então dá com sobra. Eu leio todos esses CSVs que estão aqui com pandas e junto todos eles em um DF com pandas. Se a gente estivesse falando de cloud, de plataforma em nuvem, como por exemplo Databricks, Snowflake, enfim, pelo menos no Databricks eu estaria usando o Spark, né, que é um sistema de gerenciamento de memória e de processamento distribuído, mais visivelmente processamento distribuído. Então, provavelmente eu nem precisaria fazer essa ingestão em bloco, porque já seria muito mais otimizado
e muito mais escalável. Enfim, o que ele faz é literalmente isso. Pega essas pastas, junta todos não. Ele pega de 2017 a 2024, transforma isso daqui em um DF, pega de ocorrências de 2017 a 2024, transforma em um DF e acaba gerando 3 DFs. Esses DFs a gente faz o chunk size deles e a ingestão na tabela bronze. E por enquanto é isso, deixa eu ir acompanhando o login aqui. Finalização de extração dos arquivos. Deixa eu dar um Ctrl J, ó. Ele já está pegando os arquivos e fazendo a ingestão. Como a gente pode ver aqui, ó, tabela bronze ocorrências. Vamos verificar então, dei um top 100 para ser mais rápido, ó. Já fez a ingestão das duas tabelas, só falta da tabela pessoas agora. E o que é a camada bronze? A camada bronze é nada mais, nada menos do que, literalmente, como o dado é na origem. Seja em coluna ou seja em dado mesmo. A gente não vai fazer nenhum tipo de transformação, mesmo que os dados estejam muito zoados, muito diferentes do que realmente deveriam estar. A gente vai literalmente dar um Ctrl C, Ctrl V de como é o dado na origem e a gente vai fazer exatamente isso na camada bronze. Essa é a arquitetura medalhão, essa vai ser a camada bronze. Agora a gente vem para o arquivo Layer Silver, que é a nossa etapa 3, que ele processa, transforma, normaliza e carrega os dados na Silver. É literalmente isso. Então vamos supor que você pegue 5 tabelas e tenha que relacionar ela. Aí numa tabela o nome é ID pessoa. Aí na outra tabela o nome é ID underline pessoa. Na outra tabela o nome é pessoa underline ID. Aí isso é um dos exemplos. A gente faz a normalização de colunas. Mas também tem a questão de tratamento de dados. Vamos supor, caso tenha um CPF, a gente faz todo o regex desse CPF, tira os caracteres especiais, faz aquele cálculo de CPF para ver se ele é válido ou não. Aqui, por exemplo, a gente fez na coluna sexo, que é o quê? Caso na coluna sexo tenha o dado dentro do campo ignorado ou não informado, a gente passa como nulo. E também ano fabricação veículo, caso seja esses dados aqui, 1917, 1901, 1900, 0, ele também transforma esse dado como nulo. Ele faz toda essa transformação e tudo mais. Como vocês podem ver, né, a classe Data Cleaner, que é o limpador de dados, e tem a classe Layer Silver, que é justamente onde ele faz a injeção na camada bronze. Aqui nós temos um porém. Caso fosse um Databricks da vida, nós provavelmente não usaríamos o DuckDB, só se fosse em casos específicos. O que é o DuckDB? Ele é um banco de dados analítico que trabalha muito bem em memória. Então, como nós não estamos utilizando nada relacionado à nuvem, à cloud, eu utilizei o Databricks porque hoje, posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, ele é a melhor biblioteca para a gente fazer essa... Vamos supor, eu quero fazer um tratamento nessa coluna, nessa tabela. A melhor biblioteca para você fazer tratamento, ingestão e tudo mais é com o DuckDB. Ele é muito rápido. Vocês, não sei, podem fazer o teste aí, façam com Pandas e façam com o DuckDB. Eu posso garantir que o DuckDB é no mínimo 1000 vezes melhor. 1000 vezes mais rápido, 1000 vezes mais otimizado. Isso falando em grande conjunto de dados, no chamado Big Data. 100 linhas, 1000 linhas, 100 mil linhas, o Pandas ou o Polar vai lidar tranquilamente. Agora, 1 milhão de linhas, 2 milhões de linhas para cima, você já pode ver que ele começa a gargalar muito e usar muita memória do seu servidor, do seu computador, enfim. Então a gente utilizou o DuckDB, passou esses dados para a memória e fizemos toda a ingestão na camada Silver e tudo mais. Vamos já ir verificando aqui, vamos ver. Aí já fez toda a ingestão da camada bronze. Vamos dar um Ctrl J. Aqui, ó. Tá terminando de fazer a ingestão. Então, essa pipeline em média, pelo que a gente viu, dura em média uns 15 minutinhos, desde a parte de extração até toda a parte final que dá na camada Gold. Vamos lá, o que é a camada Gold? Voltando um pouquinho a falar, a camada Silver, caso tivesse
vamos supor, 5, 10 tabelas, a camada Silver, ela não serve só para tratamento, para normalização. Ela é a camada aonde tem os famosos joins, aonde tem os relacionamentos entre elas. Então, vamos supor que tivesse 10, 5 tabelas, elas iriam se relacionar ali. Ah, Matheus, mas por que ela não pode se relacionar na camada Gold? Porque a camada Gold, ela é a camada aonde o seu cliente, ou aonde o dashboard, ou aonde o relatório vai consumir. É literalmente isso. E a camada Silver, em 90% das vezes, é onde o cientista de dados ou o analista de dados vai consumir esses dados. Porque os dados já vão estar todos na tratativa, o chamado data quality, né? Eles não vão ser mais aqueles dados zoados, aquelas colunas todas despadronizadas. É aqui onde eles vão trabalhar. Seja um modelo de machine learning, ou seja para fazer uma análise preditiva, descritiva, o analista de dados, né, no caso. E agora falando de relatório, falando de dashboard, seja Power BI ou Tableau, de onde realmente esses dados vão ser consumidos, aqui a gente já fala da camada Gold. A camada Gold hoje, né, a arquitetura medalhão, ela é como, ela é como se fosse o cubo da nossa arquitetura antiga, que é onde vão nascer todas as métricas. Eu posso dar um exemplo aqui, um exemplo simples. É, Vamos supor, deixa eu abrir aqui em pessoas, tem idade aqui? Aqui, idade. Vamos supor, entre 1 e 17 anos, eu se baseio em colunas para criar outras colunas. Aqui a camada Gold é onde a gente faz as métricas. De 1 a 17 anos, eu poderia originalizar uma coluna, criar uma coluna chamada, sei lá, classe idade. Aí, caso a pessoa tivesse de 1 a 17 anos, essa pessoa poderia estar ali na coluna do lado, criança, adolescente, ou de 1 a 10 anos, ou de 1 a 12 anos criança e de 12 a 17 como adolescente. Aí entrando nos 18 aos 60 anos, 65 anos como adulto, e dos 65 para cima poderia criar como idoso. Então, a partir de qualquer uma dessas colunas, eu poderia originalizar outras colunas, criar outras colunas baseado nisso. É o que a gente chama de métricas. E por que nasce aqui? Porque justamente o que vai consumir isso, seja o dashboard ou seja o relatório, o custo disso vai ser muito menor, porque vamos supor que o dashboard queira consumir da camada Silver. Antes de consumir, ele vai ter que ficar fazendo todo aquele reprocessamento, todo aquele join, toda aquela tratativa. Na camada Gold, esses dados já vêm limpos e ali a gente só faz as métricas dele. Então, a arquitetura medalhão é literalmente isso. Hoje, como o Erlen explicou, a gente consome esses dados não é nem API, né, de uma URL pública, mas esses dados poderiam estar sendo extraídos de um banco de dados de sistema, seja Oracle, seja MongoDB, enfim, seja qualquer outra coisa. Ele poderia ser fotos, poderiam ser vídeos, que são dados não estruturados, poderia ser literalmente qualquer outra coisa. O Data Lake é isso. E nós aqui, como esse projeto foi feito pensando num trabalho de engenheiro de dados, esse realmente seria o nosso trabalho. Hoje aqui são dados construtivos, são dados, não são imagens, não são vídeos, sabe? São realmente e inteiramente dados. Vou dar um Ctrl J aqui para a gente ver como é que está no terminal. Aqui ele já inseriu todos os dados na camada bronze, nas 3 tabelas, e agora ele está passando para a tabela silver, ou seja, ele já fez todas as normativas, todos os tratamentos e tudo mais, e já está fazendo chunk, né, que ele apenas insere 500 mil linhas, para não ficar muito pesado, na tabela silver. E logo terminando, ele já começa a fazer tudo para a tabela gold. Bom, no mais, nosso trabalho é isso, nosso projeto é isso. A gente também usou o gerenciador de dependências, a gente usou o Poitry. Aí aqui ele fala as versões, fala as dependências. Caso a gente queira agendar isso num Jenkins,
a gente queira commitar isso no GitHub ou GitLab e o Jenkins consome esse link do nosso Git, entendeu? É, enfim, a periodicidade disso seria M-1, né, que é de mês em mês. Todo mês esse código iria rodar para ver se teve atualizações justamente nesses arquivos do ano 2024. Porque de 23 para baixo já é tudo legado, não terá mais alteração nele. No mais é isso. Quer falar alguma coisa, Erlen? Então, complementando agora, falando depois, né? Você falou sobre toda a extração dos dados, processamento dos dados, banco de dados. Falar um pouco sobre as considerações finais do projeto, né? Até onde a gente chegou. Que, né, após tudo isso, a extração, processamento, a gente espera conseguir insights mais precisos dos acidentes, para conseguir identificar os padrões de acidentes, onde acontece mais acidentes, os tipos de veículos que mais se envolvem em acidente, as principais causas, e encontrar esses padrões é muito importante até para conseguir tomar decisões mais assertivas com base em dados, né? Conforme a segurança pública também, porque se você não souber onde que acontece um acidente, você não consegue colocar uma placa de segurança, não consegue colocar um radar, uma passarela. Então, isso é muito importante, né? E esse projeto é muito importante por causa, imagina só, fazer tudo isso que o Matheus falou, né? De uma forma manual. Seria inviável, né? Então, esse trabalho de engenharia de dados é muito importante para isso, para pegar esses dados e conseguir uma compreensão mais detalhada dos acidentes, que vai possibilitar uma implementação de ações direcionada para a redução dos acidentes e melhoria na segurança das rodovias. Isso Então, aí. o intuito do nosso projeto é esse, né? E acho que é isso, né, Matheus? Isso aí. Só passando aqui uma query, né? Temos quase 3 milhões de linhas, aqui temos 500 mil linhas e aqui temos 1 milhão e 200 mil linhas. Então, imagina fazer isso manualmente. E isso daqui foi realmente um bom exemplo, porque na maioria dos casos são 20, 30, 50 mil linhas para cima. É, e realmente, o que o Ellen falou é muito importante. A gente fez esse trabalho, tá, código, mas para que isso serve? Isso vai ser usado algum dia? É, isso daí, qual é o ganho disso? Vamos supor que eu tenha uma empresa ou, não sei, a minha própria faculdade. Como é que eu tiro insights disso? Literalmente é o chamado data driven, são tomadas de decisões baseadas em dados. É, nós temos, vamos supor, vai ter no carnaval é o período onde mais acontece acidentes. Beleza. Como que eu faço? Eu tenho uma empresa de ônibus, eu tenho uma empresa de transporte. Como que eu faço para mitigar isso com os meus colaboradores? Como que eu tomo uma decisão baseada em que o carnaval tem a maior taxa de acidente do ano? Qual treinamento em específico eu dou para eles? Quais são as áreas que mais têm acidentes? Quais as causas dos Entendeu? acidentes, né? Quais as maiores causas dos acidentes? É sonolência? É imprudência de outro motorista? É imprudência do meu motorista? Isso daqui é só um exemplo dos diversos, quando a gente fala diversos, são diversos insights mesmo que a gente pode tirar daqui. E não é só insight, não é só dashboard, é relatório, é operacional, é realmente tomada de decisão, é talvez investimento em algum. Temos um exemplo, pneu de carro, vamos supor que é em velocidade, entendeu? Saber escolher melhor os nossos colaboradores, os nossos motoristas, se a gente é uma empresa de logística, por exemplo, se ele realmente já tem muitas infrações e por aí vai, entendeu? São muitos e muitos insights. E são os nossos próximos passos. A gente pretende criar vários e vários insights, inclusive criar um dashboard em Power BI,
trazer várias análises. A gente pretende fazer uma análise descritiva, uma análise média, né, descritiva, do que já aconteceu, e uma análise preditiva, que é uma análise de previsão do que pode acontecer daqui para frente. Baseado nesses dados que a gente tem hoje, o que pode acontecer daqui 1, 2, 3 anos, se essas médias continuarem, entendeu? Então a gente É, consegue tirar todos esses insights. até uma análise prescritiva, né? Falando o que você pode fazer para mitigar Isso aí, esses eventos, né? Como você pode diminuir os acidentes, enfim. isso aí. Até utilizando machine learning, né? Sim, Futuramente, análise exploratória, né? Com o avanço das IAs, né? isso aí. Vem facilitando muito. Como a gente pode ver aqui, a camada bronze é onde estão todos os meus dados, a camada silver é aqui que a análise descritiva entra, a análise preditiva, aqui é onde a gente cria, é onde a gente faz as nossas análises de dados e cria as nossas modelagens, entendeu? Como o Erlen falou. Então essa é a camada que esse projeto vai consumir, de análise de dados, de projetar em quanto tempo vai acontecer isso, em quanto tempo pode diminuir isso. E aqui realmente é onde o nosso dashboard vai consumir, ou o nosso relatório que a gente criar vai consumir, entendeu? Vamos supor que eu sou da PRF e quero saber nesse mês, ou vamos supor, nesse dia, no dia de ontem, quantos acidentes tiveram, quero ter todas as informações. Aí a gente cria um relatório, já tem um relatório pronto na real. Vamos supor que a gente tem um dashboard, já vai ter esse dashboard pronto. Aí não é manual, isso daqui é tudo, é uma pipeline de dados orquestrada, tudo 100% automatizada. No máximo o que pode acontecer aqui é em algum dia dar um erro e a gente faça uma manutenção. Então o máximo que pode acontecer de imprevisto seria esse. No mais é isso. E tem outras coisas também que eu queria deixar falar também sobre isso, é que hoje no Brasil não tem isso, mas no mercado exterior tem muito disso. Vamos supor que eu sou uma empresa que vende que vende consultoria de dados. Ou sei lá, vou ser mais abrasileirado, vou dar um exemplo mais simples. Eu sou uma empresa que vende coxinha. Beleza. Aí eu sou uma empresa grande que já tem todos esses dados coletados, esse montoê de dados, já tem um trabalho de engenharia de dados por trás. Já existe uma cultura de dados, né? Isso, já existe uma cultura de dados, uma escadinha de dados que a gente chama muito elevada, a gente já tem tudo isso. Então vamos supor que está abrindo três outras empresas de coxinha. O que a gente vai fazer? Ou três novas empresas? Nós temos o chamado, que a gente chama de data sharing. A gente pode compartilhar esses dados com vocês. Mas, pô, como assim compartilhar dados? Por que eu vou querer compartilhar dados? Não é compartilhar em si dados, compartilhar os insights desses dados. O que eu fiz para ter mais venda nessa época? Como que eu posso, nesse período, ter mais vendas? No período de menos vendas, o que eu posso fazer para vender mais? Isso eu estou dando alguns exemplos dos vários que podem existir, entendeu? Existirem. Então, isso é um pequeno exemplo e que é muito valioso, assim, muito valioso mesmo. É literalmente a gente está dando, entre aspas, a gente chama de uma consultoria de tomada de decisão. Baseado. Esses dados podem até ser usados para um modelo de machine learning, né? Isso Porque aí. não tem como você treinar um modelo de machine learning sem esses dados estruturados, né? Sem toda essa tratativa e normativa dos dados, porque vai acabar dando indicadores que não condizem, né? É, vai falar que ali vende mais coxinha, porém, como os dados não estavam estruturados, você não vai ter certeza disso, né? Ele vai acabar te dando indicadores falsos, né? Vai acabar. Exatamente, que é o que a gente menos quer. A gente quer É, realmente exatamente. uma empresa ou um país, ou que realmente tudo seja tomado baseado em dados, porque a chance disso dar errado ou falhar é mínima, muito mínima mesmo. Mas enfim, nosso pipeline já acabou, aqui temos a camada Gold. Então, camada Gold, camada Prata, camada Bronze, todos os dados inseridos, feitos a ingestão, e nosso projeto é esse. Enfim, vamos embarcar nos próximos projetos mais para frente. Nos veremos. Falou? Fechou? Quer dar Falou. fazer algum Não, adendo é a mais? só isso mesmo. Falou, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau. Valeu.